Uma cidade pendurada nas encostas. Metade da população de Campos do Jordão vive em áreas de risco. A ocupação desordenada propicia também com que aconteça esses escorregamentos e esses problemas nas residências, né? Chuva do fim de semana deixou mais de 50 pessoas desabrigadas. Muitos anos de trabalho para adquirir uma casinha simples, né? Eu gastei R$4.000 sem ter e foi pro chão. Em Cachoeira Paulista, prédios atingidos por estacionamento que desmoronou continuam interditados pela Defesa Civil. Em São Luís do Paraitinga, o rio que corta a cidade já começou a baixar, mas famílias ainda não puderam voltar para casa. Em Lorena, a ponte da USP permanece interditada devido ao risco de desabamento. Mas o tempo deve ajudar. Previsão é de que o sol volte a partir desta terça-feira. O lado bom da chuva, reservatórios daqui de São Paulo registram alta, mas crise hídrica ainda não acabou. Produção paralisada. Trabalhadores da GM fazem greve de 24 horas em protesto ao valor da PLR. Ano novo, casa nova. Segundo os especialistas, para quem tem dinheiro na mão, a hora de comprar é agora. E como deve ficar o mercado imobiliário? Ao vivo, especialista comenta sobre a expectativa de vendas e também de aluguéis. Agora, no Band Cidade, segunda edição. Boa noite. Nós vamos mostrar agora a Campos do Jordão que o turista não vê. Cerca de 4.000 famílias vivem em áreas de risco na cidade, uma das mais castigadas pelas chuvas do fim de semana. Mais de 50 pessoas tiveram de sair de casa por causa dos riscos de desabamento. Avô e neto soterrados já tiveram alta e passam bem. A chuva deste fim de semana em Campos do Jordão tirou o sono e os sonhos dos moradores das áreas de risco. Quem levou tempo construindo a casa perdeu tudo em segundos. Muitos anos de trabalho para adquirir uma casinha simples, né? É questão de... Eu mesmo, esse barranco que caiu, eu gastei R$4.000 sem ter e foi pro chão. No bairro Floresta Negra, parte desta casa foi destruída pelo deslizamento. 6 pessoas estavam aqui quando ouviram um barulho e saíram às pressas. Ninguém se machucou. Eu acredito que foi um milagre, porque realmente, pela quantidade de terra que desceu atrás da casa da Isamara aqui, foi uma providência divina. E assim como diz também o senhor Evandro, que é o chefe de Defesa Civil, ainda pode descer mais. Se chover, vai descer, porque a terra não está firme. Em 3 dias, choveu 186 milímetros na cidade, que permanece em estado de alerta. A Defesa Civil atendeu 152 chamados, 49 deles relacionados a deslizamento de terra. 9 residências foram interditadas e 46 pessoas tiveram que ir para a casa de parentes. Outras 7 estão abrigadas nesta creche. É o único lugar que a gente tem, né? Pra gente ficar. Mas falar que a gente tá bem aqui também, a gente não pode falar que tá, porque a gente não se sente bem num lugar que não é da gente, né? Grávida de 9 meses, Gislaine teve que sair de casa na Vila Paulista Popular por causa do risco de desabamento. Ação de mãe aí fica preocupado. Fica. Lá em casa já estava tudo montado para ele, agora perdi tudo. Você já imaginou que vai ter que trazer o bebê aqui pro abrigo? Já. Ele vai ter que morar aqui com a gente. Não tem outro jeito, não tem outra solução. O caso mais impressionante aqui em Campos do Jordão aconteceu aqui na Vila Paulista. Olha, essa estrutura aqui de concreto pertencia àquela casa lá em cima. Com a chuva da noite da última sexta-feira, a estrutura acabou se descolando da casa e veio descendo, barranco abaixo, e atingiu essa outra casa aqui, que ficou completamente destruída. No momento do acidente, 4 pessoas estavam na casa. O avô e o neto ficaram soterrados. O menino foi o primeiro a ser resgatado. Ele sofreu ferimentos leves, ficou 2 dias internado e já foi liberado. O avô também já recebeu alta. Voltando no sábado, eu vi que tinha mais uma pedra, um bloco de concreto que se tinha desprendido após o atendimento. Então, era para você ver qual é o risco que a gente estava correndo. Nessa ocorrência nós fizemos uma escalada entre os detritos para salvar e atender essas 2 vítimas que, graças a Deus, aí estão em casa e bem. Campos do Jordão possui 185 áreas de risco mapeadas. Cerca de 4.000 famílias, ou cerca de 25.000 pessoas, vivem nessa situação. É quase a metade da população.
A ocupação desordenada propicia também com que aconteça esses escorregamentos e esses problemas nas residências, né? Hoje nós temos uma fiscalização intensa, a equipe de Defesa Civil, através também da Secretaria de Obras, da Secretaria de Planejamento, efetua essa fiscalização, então houve um congelamento de algumas áreas e também esse crescimento ele estagnou, né? Esse crescimento nessas áreas aí também. E entre os escombros, a esperança chega para recomeçar. Continua a esperança, com certeza. E as 50 famílias que ficaram desalojadas ou desabrigadas durante o final de semana em Cachoeira Paulista voltaram hoje para casa, exceto os moradores dos prédios atingidos pelo muro do estacionamento que cedeu. Eles só tiveram autorização para retirar alguns pertences. Os apartamentos continuam interditados pela Defesa Civil. A chuva deu uma trégua, mas a cidade permanece em estado de atenção. Os 140 moradores que tiveram que deixar os 2 prédios continuam desalojados. Na sexta-feira à noite, o muro do estacionamento desabou, destruiu 4 carros e atingiu parte da construção. Ninguém ficou ferido. De acordo com o laudo do Instituto Geológico, o muro desabou porque houve alguma falha na drenagem. Ainda não há uma previsão de quando os moradores vão voltar para os apartamentos. Os blocos de construção, no momento, não foram atingidos, somente a parte do estacionamento. Mas nada impede, porque devido à chuva, como a gente está observando, alguns pontos já ruíram. Então a gente não tem a certeza do que pode acontecer daqui a um dia ou uma semana. Parte de outro muro, que segundo a Defesa Civil antes estava intacto, já começou a ceder. Os apartamentos foram negociados por esta construtora e custaram por volta de R$120 mil. O síndico do condomínio contou à nossa reportagem que avisou a empresa várias vezes sobre a existência de alguns problemas estruturais. Em 2015 a gente já relatou todos esses problemas antes de ter acontecido o desastre, já tinha avisado, pedindo para poder intervir. Agora não deram solução para a gente, aí com isso acabou acontecendo o desastre. Por enquanto, a construtora deu 2 opções aos desalojados. Um abrigo, que a princípio seria coletivo, ou uma ajuda de custo de R$2.000, que seria 500 por semana. Só que considerando uma pousada simples aqui na cidade de Cachoeira Paulista, uma pessoa por dia, com café da manhã e almoço, são R$50. O casal, R$100. R$100 por dia durante 30 dias, já vai dar 3.000. O abastecimento de água chegou a ser interrompido por causa de danos no sistema, mas já voltou ao normal na tarde de domingo. A construtora do prédio do bairro da Fonte reafirmou que ofereceu hotel e ajuda financeira para as famílias afetadas. Sobre os carros danificados, a empresa se comprometeu em arcar com o prejuízo caso o seguro dos veículos não faça a cobertura. Em São José dos Campos, cerca de 50 famílias do bairro Mirante do Buquirinha, que ficaram desalojadas no fim de semana devido à cheia do rio Buquira, retornaram hoje para as residências. Mas a Defesa Civil mantém um estado de atenção na Zona Norte. E a chuva causou transtornos em diversas cidades da região. A Prefeitura de Lorena deve entrar esta semana na Justiça com um pedido de demolição das 9 casas interditadas pela Defesa Civil no bairro Olaria. Segundo a Prefeitura, as famílias estão em casas de parentes e devem ser inclusas em programas sociais. A BR-459, que liga a cidade ao sul de Minas Gerais, continua interditada entre os quilômetros 25 e 30 devido a problemas na estrutura de uma ponte. Em São Luís do Paraitinga, o rio que corta a cidade começou a baixar, depois de subir quase 3 metros. A Defesa Civil está fazendo um levantamento das casas atingidas. No final de semana, 54 residências foram invadidas e 150 pessoas ficaram desalojadas. 2 estão desabrigadas e continuam em alojamento da Prefeitura. A estrada que liga a cidade à Lagoinha permanece interditada. E a Prefeitura de Pindamonhangaba deve começar esta semana a obra no viaduto Sagrado Coração. Parte dele cedeu devido a alagamentos no final de semana. Está liberado somente o sentido centro-bairro. E em Taubaté, um carro foi engolido por uma cratera que se abriu no bairro Esplanada Santa Terezinha. O local foi sinalizado pela Defesa Civil. E começa amanhã uma campanha para as vítimas das chuvas em São José dos Campos. As doações poderão ser feitas na sede da Cruz Vermelha entre 8 da manhã e 5 da tarde. Anote aí o endereço, Avenida Olivo Gomes, número 100, dentro do Parque da Cidade. Em Taubaté, o ponto de entrega é um comércio da região central. Informações pelo telefone 3426-2741.
O sol voltou a aparecer hoje, só que nem deu para matar a saudade direito e as nuvens já tomaram conta outra vez. Mas a partir de amanhã o tempo deve começar a melhorar. Na Serra da Mantiqueira, o dia começa ainda com nebulosidade, mas no decorrer do período o sol aparece. Em Campos do Jordão e São Bento do Sapucaí, mínima de 12 e máxima de 21 graus. No Vale do Paraíba, o céu também fica parcialmente encoberto nesta terça-feira e a chance de chuva diminui. Em São José dos Campos e Aparecida, a máxima chega a 27 graus. Em Queluz, faz 28 graus amanhã. No litoral norte, há 30% de chances de chuva, mínima de 18 e máxima de 27 graus em Caraguatatuba e Ilhabela. Hoje, em Cachoeira Paulista, fez 27 graus. Amanhã o sol aparece, mas ainda pode chover em algumas áreas e a máxima cai para 26 graus. A terça-feira em Pindamonhangaba também vai ser com muitas nuvens e, se houver, curtas aberturas de sol. As chuvas serão isoladas, mínima de 18 e máxima de 28 graus. Em São Sebastião, céu encoberto com possibilidade de chuvas a qualquer hora, mínima de 20 e máxima de 26 graus, ondas de 1,40 m de altura e ventos de 3 km por hora. A seguir, o lado bom da chuva, represas daqui de São Paulo registram aumento no nível de água. E também, ao vivo, uma entrevista sobre o mercado de imóveis aqui na nossa região. Pontualmente no horário de Brasília, no horário brasileiro de verão, 7 da noite. A gente volta já já.